Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje nós vamos falar sobre qual o papel do orientador do TCC ou da monografia, né? Mas vamos falar qual o papel dele neste trabalho, ok? Bom, a primeira coisa que o professor orientador ele vai fazer, né, é sentar com você, aluno, e afinar o formato do seu trabalho, certo? Então vocês precisam, os dois caminhar juntos, os dois precisam estar afinados. Que formato de trabalho você, aluno, quer desenvolver aí como trabalho de conclusão de curso, certo? E eu já falei num dos vídeos passados dos formatos de trabalho, então você tem que pensar qual formato eu quero fazer. Então você e o seu orientador precisam estar afinados. Então essa é uma das primeiras coisas que precisam ser feitas, ok? Depois, o que mais que o orientador ele vai fazer? Ele precisa, e uma coisa que eu até marquei aqui, porque eu estava conversando, antes de eu contar, eu estava conversando com uma amiga minha, e ela está fazendo o trabalho de conclusão. E ela falou que ela estava fazendo praticamente sozinha esse trabalho. Eu falei, mas por que? Não tem orientador? Ela falou assim, até tem. Ela disse, até tem. Mas ela está, né, a orientadora, está com mais 6 grupos. Coitada. Tenho isso escrito, né? Ela tem mais 6 grupos. Coitada. Ela escreveu desse jeito para mim. Eu falei, gente, mas por que tudo isso? E daí ela me explicou. Daí você fica pensando assim, 6 grupos. O TCC dela, né, dessa minha amiga, não é individual, é um TCC em grupo. Então, além do grupo dela, a professora orientadora tem mais 6 grupos, então são 7 grupos no total. Então, são 7 temas diferentes que a professora orientadora precisa dar conta disso. Então, pensa, aí uma dificuldade, porque essa minha amiga, ela tá tendo uma dificuldade. Ela disse, eu estou fazendo praticamente sozinha o trabalho. Então, eu falei lá, acho que em um dos vídeos aí atrás, que é importante que você comece a conversar com os professores, a conhecer os professores, também comece a ter umas ideias aí do que você pretende também fazer como trabalho de conclusão, para que você já vá, como a gente fala no interior, vá assuntando, né? Vá assuntando quem são os professores, se dentro daquilo que você está pensando em fazer, qual é o professor, né, do currículo dele aí, currículo Lattes dele, qual é o professor que talvez pudesse trabalhar com você, orientar você com relação a esse trabalho, a este tema, né, a este objeto que você está pensando em trabalhar. Isso antes, não deixar lá para os semestres finais. Tá? Para evitar, na verdade, de ter esse problema. Não é o caso dessa minha amiga, não é que ela deixou para o final, né? Mas não vem ao caso aqui qual foi o problema, mas para evitar esse tipo de coisa. Porque, como foi o caso dela, foi um percalço que aconteceu, tá? Foi além dela. Mas se a gente está preparado com antecedência, dá para a gente se adaptar, se adequar, estar melhor equipado para seguir à frente, ok? Então, conhecer o professor, né? Conhecer bem aí o que você quer, e daí então conversou com o professor orientador, afinar o seu tema, tá? Junto com o professor, afinar o formato, como é que vocês vão desenvolver. Porque se afina o formato, o próprio orientador pode muitas vezes, com autorização, claro, dos autores, emprestar para você outros trabalhos, para que você tenha uma ideia, outros trabalhos dentro do formato que vocês decidiram, para que você tenha uma ideia de como desenvolver o seu. E isso é muito legal, isso é enriquecedor, né? Isso vai ajudar muito,
tá? Então isso é muito interessante. Outra coisa que ele vai fazer, né, é dar esse norte, esse caminho, essa direção para que você quer fazer, né? Ah, faz isso, faz aquilo. Não, mas eu tô pensando em fazer tal coisa, né? E o professor vai falar, mas vai fazer os questionamentos e vocês vão lapidando esse objeto até chegar no objeto. Essa é uma função, esse é um papel do orientador, né? Ele vai conceber essas ideias juntamente com você. Então ele vai te ajudar a descascar esse carvão aí para chegar no diamante para você desenvolver o seu trabalho. O orientador também precisa ter uma comunicação aberta com você. Então ele precisa marcar reuniões com vocês semanais, quinzenais, mas precisam acontecer. Essas reuniões, elas precisam acontecer. Acho que quinzenais são reuniões interessantes, né? Para que vocês possam ver como está acontecendo esse andamento, se tem algumas dúvidas, alguma dificuldade, para fluir, né, para desenvolver de maneira agradável, interessante e muito boa esse trabalho. Então, o orientador, ele precisa ser aberto, ele precisa ter essa comunicação ativa e ter essa disponibilidade. Isso é uma coisa que você, quando estava pesquisando o professor, você também precisa ter visto isso, se ele tinha essa disponibilidade e o professor, se ele aceitou ser o seu orientador, e ele precisa ter essa disponibilidade também, de pelo menos encontros quinzenais, que seriam 2 vezes por mês, certo? Ele vai ser o seu principal revisor. Ele vai ser o principal revisor do seu trabalho, do seu texto, ok? Ele não é seu coautor, né? Ele não vai escrever com você, ele vai dar os nortes, vai dar, assim, as pistas, mas quem vai julgar é você, e ele vai ser o seu revisor principal. E o que ele vai revisar no trabalho? Ai, socorro, né? O que ele vai revisar no trabalho? Ele vai revisar, sim, a gramática, isso é importante, tá? Mas ele vai revisar principalmente os conceitos que você colocou, para ver se não tem conceitos equívocos lá, né? Se não tem equívocos no lugar. Se você colocou conceitos corretos, né? Se você não colocou ideias que não são verdadeiras, que não são conceitos já estudados ou que fogem àquilo que você está trabalhando. Então, ele vai analisar e revisar exatamente, principalmente isso, os conceitos. Que conceitos são muito importantes no trabalho, né? Conceito é importante numa redação escolar. Pensa num trabalho de conclusão de curso, né? E ele também vai olhar as normas da ABNT. Ele vai olhar, a gente já falou sobre isso num outro vídeo, ele vai falar sobre as normas da ABNT. Então, é importante que você também tenha isso em mente, tá? E a ABNT, o que a gente já falou sobre isso, é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Ela vai normatizar como deve ser a estrutura do seu trabalho. Se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha aí. Se você está assistindo no YouTube, se inscreve no canal, compartilha, dá um curtir, comenta aí. Se você também está vendo no Instagram, também comenta. Se você está vendo no LinkedIn, comenta, compartilha, dá um joinha, né? Ajuda a compartilhar essas ideias com as pessoas, ok? E eu vou deixar o link aí para vocês. No YouTube eu tenho deixado lá na descrição o link para você se inscrever. E assim que tiver o módulo pronto, né, do curso gratuito, né, vai ter um módulo pronto, vai ter um módulo gratuito do curso, melhor dizendo, você vai receber no seu e-mail. Então eu vou deixar na descrição do YouTube, tá? E aqui no Instagram ele fica no link da bio. Ok? Corre lá, se inscreve só para deixar seu e-mail, porque assim que estiver pronto, você vai receber no seu e-mail. Ok? E é isso, gente. Até amanhã. Tchau!